Galera, olha só. Eu vou fazer um vídeo diferente aqui para vocês hoje, né? Eu vou mostrar para vocês uma das ferramentas que eu mais utilizo aqui nas minhas análises de investimentos. Eu acho que é bem interessante eu mostrar essa ferramenta porque pode ser bem útil para vocês, né? Muitas vezes vocês não têm muita ideia de onde procurar as informações sobre as empresas, onde conseguir as informações sobre as demonstrações financeiras, né? E às vezes, assim, o pessoal te fala, vai lá no RI da empresa, vai no site da empresa e tal, na relação com investidores. Só que acaba sendo uma busca muito pulverizada, assim, né? Você não tem um padrão de busca, ou muitas vezes as informações elas não vêm num padrão para que você consiga fazer análise de empresas concorrentes, por exemplo. Então, acaba que essa ferramenta aqui ela é muito útil, né? Então, eu estou mostrando aqui para vocês, estou gravando a minha tela, esse site aqui, ó, statusinvest.com.br. É um site novo, né? Tem uma galera que montou esse site bem nova, o pessoal bem antenado aí com os investimentos. E o que é interessante, né? Eles são bem acessíveis no sentido de, pô, se você identifica que tá faltando alguma coisa, você consegue avisá-los, pô, eu tô sentindo falta de, sei lá, de uma análise tal, eles vão e tentam colocar essa análise no site, é bem interessante, né? Então eu vou navegar aqui um pouco sobre o site para mostrar para vocês um pouco sobre essa ferramenta aqui. Então, essa é a cara do site, né? Então tem informação aqui sobre Ibovespa, CDI, IPCA. Eles mostram aqui, ó, maiores altas, baixas, dividendos do dia, né? Da última cotação. Você pode fazer até por índice, né? Ibovespa, índice de dividendos, small caps e tal. Eventualmente você pode pegar aqui calendário das empresas listadas e tal. Tem todo um portfólio de informações aqui. O que é muito interessante nesse site? Eles têm informação sobre FIIs também, né? Sobre fundos imobiliários. Então eles trazem aqui as mesmas informações também. Tem informação sobre Tesouro Direto. Então você consegue ter acesso a todos os títulos do Tesouro aqui para você fazer análise. Você consegue fazer projeção, tá? É bem interessante, tá? Então olha só, vou tentar mostrar para vocês aqui um pouco do que eu uso, das informações que eu acabo usando sobre esse site. Então, vou pegar como exemplo aqui a ação da Locamérica, tá? LCAM3. Então, ela já aparece aqui, ó. Então, eu consigo pegar aqui. Olha que interessante, ó. Então, vem o valor atual, 23,65, o menor valor das últimas 52 semanas, o maior valor, dividend yield, 3,88 e valorização nos últimos 12 meses. Então, você consegue pegar o gráfico, ó. Então, por exemplo, os últimos 12 meses, você consegue pegar o gráfico, ó. Você puxa aqui, ó. Você consegue ver a rentabilidade, ó, 77% de rentabilidade, ó, neste período que eu olhei, 75,97, acho que eu peguei um pouquinho antes, né? Então você consegue ver o gráfico da empresa, ó, tipo de ação que é a ação ordinária, liquidez diária, participação no Ibovespa, a Locamérica não está no Ibovespa, mercado de opções, então tem 8 opções abertas aqui da Locamérica. Olha que interessante, aqui é a cereja do bolo, né? Onde eu olho bastante para essas informações, né? Os indicadores fundamentalistas, né? Então você tem aqui preço, valor patrimonial, preço, lucro, que eu sempre falo para vocês. Tal empresa é negociada a tantos vezes lucros, né? Então, por exemplo, a Locamérica é negociada a 39 vezes lucros. Então você consegue ter todo um arsenal de informações aqui. Então, por exemplo, crescimento, eu sempre falo de crescimento com vocês. Ó, por exemplo, crescimento médio dos últimos 5 anos de receita, 36% quase. Crescimento médio dos últimos 5 anos de lucro, 50%. Olha que interessante, eles trazem uma descrição do que é cada item. Ó. Então, por exemplo, preço-lucro, né? Ó, preço barra lucro, dá uma ideia de quanto o mercado está disposto a pagar pelos lucros da empresa. Então tem toda essa margem, ó, você tem uma ideia de margem, margem bruta 28, margem EBIT, margem líquida. Então tem todo um leque de informações aqui que vocês conseguem ter acesso. Ó, muita gente fala de aluguel de ações, né? Então você consegue ter uma ideia da taxa, né? De aluguel de ações. Então, se você quiser alugar as ações da Locamérica, você paga 0,88% ao ano. Se você quiser doar 0,58% ao ano, aluguel de ações é bem legal para conseguir uma renda extra, né? 0,58% ao ano é pouco, mas é um dinheiro que está na mesa. Você pode botar suas ações para alugar, não tem problema nenhum, tá? Olha que interessante, os dividendos, né?
Então você consegue pegar aqui os últimos dividendos da empresa. Então deixa eu pegar aqui o máximo de tempo, tá? E agrupar por ano. Olha que interessante, você consegue ver o histórico de dividendos. Então, por exemplo, em 2019 pagou 0,91%, 0,91 centavos por ação. Em 2018, 0,98. Então você consegue ter toda uma ideia aqui. E aí tem todos os históricos de proventos, né? JCP e dividendos. Olha, isso aqui é muito legal, ó. Isso aqui eu gosto bastante. Porque o que acontece? Você consegue aqui, ó, nessa visão aqui, você consegue olhar quem são as concorrentes da Unidas. Então, quando você quer... Unidas Locamérica, tá? Quando você quiser fazer uma análise relativa, ó, você tem aqui, ó, Localiza e você tem Movida, que são as três maiores. Tem uma outra aqui, que é a Maestro, locadora de veículos. Então, você consegue saber quem são os concorrentes dessa empresa para você fazer a análise. Tem aqui as informações da contabilidade, ó, patrimônio líquido, dívida bruta, o setor de atuação, né, consumo cíclico, diversos, aluguel de carros. Aqui você consegue ter uma visão da DRE, da demonstração do resultado do exercício. Então vamos pegar aqui o máximo. Vamos pegar, por exemplo, receita. Então eu tiro aqui lucro líquido, tiro custos. Ó, você consegue ver as receitas crescentes da empresa. Ó. Você tem o valor da receita. Olha que interessante. Você tem aqui a demonstração de resultados. Então você consegue expandir, você consegue fazer análise vertical e horizontal. É bem interessante esse relatório também. Ó, aqui você tem o fluxo de caixa. Você tem a análise das margens, ó. Então você consegue ter uma ideia, então você consegue ver, ó, por exemplo, em 2017 a margem bruta era 29%, margem EBIT 20%. Quando você olha 2018, ó, 30% e 18%. Você consegue ter uma ideia do crescimento de margens. Aqui você tem o balanço patrimonial, aqui os componentes do balanço patrimonial, os números do balanço patrimonial. Também você consegue fazer análise vertical e análise horizontal. As movimentações aqui da empresa, programa de recompra se estiver rolando, quais são os índices que a empresa trabalha, os eventos, então, ó, relatórios, proventos, pagamentos, eventos, IPO, feriado, então tem todo um calendário aqui da empresa, né? É bem, bem interessante. Então vamos ver quando é que ela vai divulgar resultados? Então vamos ver aqui, ó. Não tem marcado ainda quando é que ela vai... O que é isso aqui? Não tem evento aqui ainda marcado, não tem. Mas esse calendário aqui funciona bem, bem legal, tá? Então vamos. Essa é a ideia que eu queria mostrar para vocês aqui sobre ações. Vamos olhar sobre FIIs, fundos imobiliários. Então vamos pegar aqui, ó, VISC11, fundos imobiliários. Ó, já aparece aqui, ó. Então olha só, então você tem todas as informações aqui, ó, valorização, dividends e yield de 6%, mínima e máxima. Então vamos pegar aqui, ó, um ano. Todo o gráfico do fundo. Tem todos os índices fundamentalistas aqui também, ó, preço, valor patrimonial, rendimento médio mensal dos últimos 24 meses, ó, 0,61, então você consegue fazer uma análise. Ó, último rendimento, 0,63, então foi um rendimento acima da média, ó, equivale a 0,4598% ao mês, então você consegue ter uma ideia, a data do pagamento, você consegue fazer uma análise ali para você fazer a projeção. E olha que interessante isso aqui, ó. Ele compara 2019 e 2020, ó, os proventos, ó, então você consegue comparar se os proventos eles estão crescentes ou não, ó. Então você consegue ver que aumentou 3 centavos de um ano para o outro. Aqui tem o histórico, né, de pagamento. Aqui também é legal porque você consegue ver quais são os FIIs do mesmo setor, então você consegue fazer comparação, ó. É bem interessante. Aqui tem os administradores, ó, telefone, e-mail, site para você poder entrar em contato. Tem os FIIs que eles administram, tipo, olha só, o patrimônio, aí o histórico de patrimônio do FII, é bem interessante, ó, resultado. Aqui são as demonstrações trimestrais, as receitas do FII, o caixa do próprio FII, as despesas, então você tem um leque de informações aqui. Isso aqui é muito legal, eu acho muito maneiro essa parte aqui, ó. Então você tem acesso aos portfólios, ó, ao portfólio do FII, ó, quais são os ativos que esse FII investe, ó. Olha que interessante. E aí você tem a distribuição por estado, geográfica, você tem por contrato, ó, o prazo dos contratos, o indexador de cada contrato. É muito legal isso aqui, ó. Você tem os concorrentes, como é que os concorrentes estão trabalhando. Você tem aqui as informações do segmento, os ativos que compõem esse FII. É muito legal. Olha aqui, você tem também o FII os FIIs que tem o VISC11 no portfólio, então FII de FII, né? Quando você trabalha fundo de fundo, você consegue ver quais são os fundos que tem
que tem o VISC 11. E aqui você tem acesso aos relatórios trimestrais dos FIIs, ó, já direto aqui, você não precisa ficar entrando em cada um dos sites, né, das administradoras. É bem interessante esse site aqui. Então, era mais ou menos essa visão aqui que eu queria passar para vocês, desse site, que vocês têm bastante informação aqui. Óbvio, eu já fiz vários double check, então é bem confiável esse site, tá? Tem bastante informação. Eles pegam basicamente das DFs das empresas, né? Então eu já fiz alguns checks, é bem fidedigno, tá? Então funciona bem, eu indicaria bastante que vocês passassem a utilizar essa ferramenta na análise de vocês, tá bom? É isso, espero que vocês tenham gostado aí. Qualquer dúvida, pode mandar aqui nos comentários. Se quiser marcar alguém que possa fazer sentido mostrar esse conteúdo, marca a pessoa aqui nos comentários também, que vai fazer bastante sentido e vai passar esse conhecimento aí para o maior número de pessoas. Beleza? Tamo junto, valeu!